No Rio está mais nítido a militarização do território, mas nós estamos em constante militarização da nossa vida cotidiana, nos espaços de moradia. Quando estamos nas ruas nos manifestando, a militarização da vida precisa ser refletida, né? E não tem espaço para o silêncio, né? Tentaram nos silenciar, mas eu acho que agora nós temos que ter voz para falar, né? Em nenhum momento silenciar. A morte da Marielle Franco completa um mês neste sábado. O fato de ela ser mulher e negra ajuda a explicar o porquê dos autores ainda não terem sido identificados. Quem era a Marielle, né? Acho que iniciando essa pergunta, né? A Marielle era uma mulher negra, periférica, lésbica, militante dos direitos humanos, defensora da pauta dos direitos humanos, né? Uma mulher negra na política, né? Que é um espaço majoritariamente masculino, branco, ainda mais na cidade onde ela exercia, né, esse espaço de representatividade política, que era a cidade do Rio de Janeiro, e era uma mulher negra que também ousava e refletia coletivamente sobre saídas, né? Então também uma mulher negra intelectual, socióloga, assim como eu, né? Então todos esses fatores certamente contribuíram, né, para a produção dessa morte, que além de uma morte física, era uma tentativa de uma morte simbólica, de um silenciamento de uma mulher que estava num espaço de poder e construía uma pauta em diálogo com os movimentos, né, de mulheres, feministas, o movimento negro e o movimento LGBT, em que a plataforma política que ela representava, de fato, afronta com o sistema, e no momento em que ela estava naquele período de denúncia muito nítida da intervenção militar no Rio de Janeiro. Por que as mortes de negros são menos investigadas no Brasil? Essa questão, assim, eu acho que se a gente for pensar num período histórico do nosso país, né, esse ano também, né, emblemático a gente pensar os 130 anos da abolição da escravatura, né, que nós avaliamos que não houve uma abolição que não foi concluída, não foi inacabada. A gente percebe que nesse último período histórico, o nosso país e outros, mas muito especial aqui, há uma política nítida de extermínio do fenótipo negro, do povo negro, né, nas suas diversas formas, seja a forma do extermínio físico, como do extermínio político, podemos dizer assim, né, de uma produção de vida, de um bem viver, né? E essa população majoritariamente é a população que compõe as periferias desse país, é a população que está nos piores postos do mundo do trabalho, nos postos mais precarizados, né? E aí, refletindo sobre isso, a gente reflete que o sistema de justiça dialoga com este segmento, com esta visão, né? Que tem corpos que podem ser matáveis, podem ser exterminados. Por exemplo, o debate da guerra às drogas, que há uma guerra em curso. Nós temos um país com uma cifra de mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é escandaloso. E a gente sabe que majoritariamente a produção dessa morte também tem um recorte muito nítido, que é a população negra. E se a gente for perceber o número de casos de homicídios que há um tratamento pelo sistema de justiça, que são menos de 9%, de casos, certamente a população negra também não está majoritariamente nessa cifra que é tão pequena. Como a intervenção militar no Rio de Janeiro se encaixa nesse contexto de seletividade? A intervenção militar no Rio de Janeiro, na nossa compreensão, nesse momento histórico de golpe que nós estamos vivendo no nosso país, era uma ideia de um laboratório do que fazer sobre o tema da segurança pública, em especial, que cativa, que chama a atenção a falta de segurança. Então, existe um clamor, né, pela pauta da segurança, e o Rio teve essa experiência, que não é a primeira, nós já tivemos outras, de intervenção militar em um território. Então, essa intervenção como foi construída, como foi planejada, houve um planejamento do sistema de segurança, das polícias, para pensar essa intervenção? Não, ela foi uma intervenção para dar conta de uma pauta sensível à população, que é o tema da segurança, e dar conta das questões políticas neste contexto, pensando no Rio de Janeiro e o nosso país.
E a Marielle denunciava essa intervenção militar até o dia da sua morte. Então, precisamos estar atentos a essa intervenção ainda estar em curso, né? E a produção de morte está lá nítida quanto a população negra, quanto a população periférica. Ao mesmo tempo, enquanto os casos de feminicídio de mulheres brancas têm diminuído no Brasil, tem aumentado entre mulheres negras. O que explica isso? A ausência de Estado. Porque o crime do feminicídio é um crime majoritariamente anunciado. É um crime que começa com uma violência verbal, uma violência psicológica e ele avança. E se essa mulher não consegue acessar um Estado forte que garanta minimamente sua integridade com políticas públicas de enfrentamento à violência para que essa mulher possa romper com esse ciclo de violência, sem esse braço do Estado, há um ponto falho, há algo que não fecha. Se não há uma política pública de enfrentamento à violência, espaços seguros de denúncia, delegacia especializada, casa, abrigo, centros de referência para que as mulheres possam acessar o sistema de proteção, o sistema de denúncia, essa mulher está mais propensa a ser uma vítima do crime de feminicídio. Então a gente, esse ano também, ano de aniversário da Lei Maria da Penha, a gente refletir que infelizmente as mulheres negras não acessam nem ao menos as últimas conquistas recentes. Essa produção de morte das mulheres negras tem esse contexto histórico dessa produção de corpos que podem viver e corpos que podem morrer, no caso a população negra pode morrer, e essas mulheres negras estão mais vulneráveis por não ter um aparato do Estado para garantir um direito constitucional que é o direito à vida. A PEC da morte, a PEC 55, não é em vão que nós chamamos da PEC da morte. Quando a gente não tem recurso para a educação, não tem recurso para a saúde, não tem recurso para essas questões, quem vai sofrer o primeiro revés certamente é a população mais carente, mais empobrecida, que são as mulheres e são as mulheres negras. A repercussão do assassinato da Marielle pode ajudar a termos mais mulheres negras em posição de poder no Brasil e ajudar a reverter essa situação? Acredito que é um dever histórico nosso, né, enquanto mulheres negras, de fazer esse debate, e não só fazer esse debate, pensar essa ocupação desses espaços, né? Eu acho que também houve um recado de silenciamento, né, de uma mulher negra, periférica, lésbica, estar no espaço dele certamente desafiou o status, né, nesse espaço, e nem nesse espaço ela teve a vida dela preservada. Então foi um recado, foi um sinal, né? Silenciamento. Mas ao mesmo tempo eu percebo como a gente dá o próximo passo. Né? A gente tem que sofrer, eu acho que é importante o nosso luto, a nossa dor, né? Mas também o símbolo da Marielle e a esperança que existe, né, de pensar alternativas, de continuar essa defesa intransigente à vida humana, aos direitos humanos, as pautas que a Marielle construía e contribuiu com o seu mandato, são pautas que nós também temos que absorver ao longo das nossas vidas, né, de como a gente vai dar continuidade, né? É um símbolo de esperança num futuro onde nós precisamos avançar no ponto também da representatividade política das mulheres negras. Se nós temos 10% de mulheres na política, 20%, quantas mulheres negras nós temos nesses espaços de parlamento, seja no legislativo, no executivo, né? Então a Marielle, na última fala, nos últimos dias de vida que ela estava no parlamento, naquele espaço, ela dizia que o nosso corpo fala, o nosso gênero fala, a nossa cor fala, a nossa raça fala. Nós precisamos falar. E aí eu acho que é muito importante a gente pensar nesse espaço de representação para que essa pauta circule não só no movimento social, nos partidos políticos, mas também no parlamento. A gente precisa instigar em que esta questão precisa ser encarada pelas esquerdas com seriedade. Candidaturas de mulheres negras têm que ser para valer.